Exercício 9. Qual é a resistência equivalente do circuito da figura? Bem, para nós calcularmos o sistema equivalente, a gente precisa primeiro identificar as resistências em série e em paralelo que tem no circuito. Entre um ponto A e B, todas as resistências que tiverem a mesma corrente serão resistências em série. Todas aquelas que tiverem a mesma diferença de potencial estarão em configuração em paralelo. No caso, a gente identifica aqui de cara a resistência de 30 ohms e a de 45, essas duas, como resistências em paralelo. Por quê? Porque o potencial nesse ponto é igual ao potencial nesse ponto, é igual ao potencial nesse ponto. O potencial nesse ponto é igual ao potencial nesse ponto. Isso é, a diferença de potencial sobre essa resistência, a resistência de 30, é igual à diferença de potencial sobre a resistência de 45. Então, elas estão em configuração em paralelo. E a resistência equivalente, no caso das duas, eu vou chamar de R1, de tal forma que, no caso, 1 sobre R1 é igual a 1 sobre 30 mais 1 sobre 45. Certo? E essa conta é razoavelmente simples, fica 1,5 mais 1 dividido por 45. Isso é, minha resistência é R1, que é a resistência equivalente entre essas duas, é 45 dividido por 2,5. Certo? Isso é 18 ohms. Então, 18 ohms é a resistência equivalente a essas duas. O que quer dizer isso? Quer dizer que se eu tirar essas duas resistências do circuito e colocar uma de 18, eu não vou alterar as características elétricas do circuito. Então, no caso, tirando essas duas e colocando a resistência R1, nós vamos ter a mesma característica de corrente do circuito. Bom, a corrente que passa pela resistência, a resistência de 42, é a mesma corrente que vai passar pela resistência equivalente de R1. Então, as duas estão em série. Certo? Então, se as duas estão em série, aí eu vou chamar uma resistência R2, que vai ser a resistência de 42 mais R1. Isso é 42 mais 18. Isso significa que a resistência equivalente de todo esse lado aqui é 60 ohms. Bom, o que nós temos agora aqui? Nós temos desse lado esquerdo, de toda esta parte aqui, uma resistência equivalente a 60 ohms. E desse lado aqui uma de 40. Só que entre este ponto e esse ponto o potencial é o mesmo. E entre este ponto que está aqui embaixo e este, o potencial é o mesmo. Então, a resistência de 60 e de 40 vão ter a mesma diferença de potencial. Então, essas duas estarão em paralelo. Se essas duas vão estar em paralelo, significa que a resistência equivalente total é de tal forma que 1 sobre a resistência equivalente é igual a 1 sobre 60 mais 1 sobre 40. Isso é 1 mais 1,5 dividido por 60. Então, minha resistência equivalente é 60 dividido por 2,5. Isso é 24 ohms. Então, essa é a resistência equivalente total do nosso circuito. É isso.